Página 122. Desenrolava defronte da sua imaginação, como um panorama feito com os desenhos do álbum de Raimundo, e em cujo primeiro plano atravessava este rindo, fumando o braço dado à dançarina da fotografia, que lhe dizia cheia de um amor teatral: Raimundo, mon bien ami. Raimundo, meu bem, ami. Foi num desses sonhos que Ana Rosa, irrefletidamente, arranhou o rosto do retrato, com a mesma raiva com que no colégio fazia outro tanto aos judeus mal desenhados do seu compêndio de doutrina cristã. Aquelas visitas eram agora todas a sua preocupação, os seus melhores instantes eram os que passava ali, entregue de corpo e alma àquele segredo. O resto do tempo servia apenas para esperar a hora do prazer querido. E quando por qualquer motivo não podia realizá-lo, ficava insuportavelmente frenética e nervosa. Até já nem queria saber das amigas, tomara-se de birra pela Eufrasinha e não pagava uma só das visitas que lhe faziam, e nem por sombras lhe falassem de festas e divertimentos. Seu único divertimento, sua única festa era estar lá, naquele quarto proibido, sozinha à vontade, conversando intimamente com os objetos de Raimundo, lendo os seus papéis, mexendo em tudo, a palpitar num gosto novo e desconhecido, secreto, cheio de sobressaltos, quase criminosos, saboreando aos poucos em goles compassados, como um vinho bom, gozos extremamente fortes, violentos, sentindo-se embriagar, consumir, absorver por aquela loucura de perseguir um nada, uma esperança que lhe fugia, que a atormentava, porém melhor e mais deliciosa para ela que os melhores e mais brilhantes prazeres da sociedade. No dia em que Raimundo subira pé ante pé ao seu quarto, Ana Rosa tinha entrado havia pouco e, como de costume, fechara-se por dentro. O ambiente fizera-se de um tom morno e duvidoso, em que havia mescla de caridade e sombra. Ela, depois de varrer o olhar em torno de si, assentara-se na cama e tomara distraidamente de uma cadeira ao lado, no lugar do velador, um tratado de fisiologia que o rapaz estivera a ler na véspera, antes de dormir, e que havia deixado junto ao castiçal marcado pela caixa de fósforos. Página 123. Ao abrir o livro, Ana Rosa soltou uma envergonhada exclamação. Dera com um desenho em que o autor da obra, com a fria sem cerimônia da ciência, expunha os seus leitores uma mulher no momento de dar à luz o filho. A fidelidade indecorosa e séria da estampa produziu no ânimo da moça uma impressão estranha de respeito e de vexame. Sem compreender cabalmente o que tinha diante dos olhos, fixava a página, voltando-se de um para o outro lado à procura de entender melhor. Virou algumas folhas e, com o pouco que sabia do francês, tentou apanhar o sentido do que vinha escrito sobre os vários fenômenos da gestação e do parto. Ao chegar, porém, a uma das gravuras, fechou o livro com ímpeto e olhou em torno como para certificar-se de que estava completamente só. Tinha visto de surpresa um espetáculo que os seus sentidos ainda mal formulavam por instinto, o ato da fecundação. Fizera-se cor de romã e repelida ao indiscreto volume, com um ligeiro e espontâneo movimento do seu pudor, mas pouco depois, pensando bem no caso, convencendo-se de que tudo aquilo não era feito por malícia, mas, ao contrário, para estudo, muniu-se de coragem e afrontou a página. Aquele desenho abriu-se defronte dela como um postigo para um mundo vasto e nebuloso, um mundo desconhecido, povoado de dores, mas ao mesmo tempo irresistível, estranho paraíso de lágrimas que simultaneamente a intimidava e atraía. Observou-o com profunda atenção, enquanto dentro dela se travava a batalha dos desejos. Todo o ser se lhe revolucionou, o sangue gritava-lhe, reclamando o pão do amor, seu organismo inteiro protestava irritado contra a ociosidade. E ela então sentiu bem nítida a responsabilidade dos seus deveres de mulher perante a natureza, compreendeu o seu destino de ternura e de sacrifícios, percebeu que viera ao mundo para ser mãe, concluiu que a própria vida lhe impunha
como lei indefectível a missão sagrada de procriar muitos filhos sãos, bonitos, alimentados com seu leite, que seria bom e abundante, que faria deles um punhado de homens inteligentes e fortes. E tinha já defronte dos seus olhos os seus queridos filhinhos, nus, muito tenros e roliços, com a moleira descascando, os pezinhos. Página 124. Os pezinhos vermelhos, narizinhos quase imperceptíveis, pequeninas bocas desdentadas, a lhe chuparem os peitos, com a engraçada sofreguidão irracional das criancinhas. E a pensar neles, enlanguecia toda, numa postura indolente e comovida. Os braços estendidos sobre as coxas, a cabeça mole, pendia para o seio, o olhar quebrado, fito, com preguiça de mover-se, o livro descansando nos joelhos entre os dedos insensibilizados, e cismava, sim, precisava casar, fazer família, ter um marido, um homem só dela que a amasse vigorosamente, e via-se dona de casa com o molho das chaves na cintura, a ralhar, a zelar pelos interesses do casal, cheia de obrigações, a evitar o que contrariasse o esposo, a dar as suas ordens para que encontrasse o jantar pronto, e queria fazer-lhe todas as vontades, todos os caprichos, tornar-se passiva, servi-lo como uma escrava, amorosa, dócil, fraca, que confessa sua fraqueza, seus medos, sua covardia, satisfeita de achar-se inferior ao seu homem, feliz por não poder dispensá-lo, e cismava muito, muito no marido, e esse marido aparecia-lhe na imaginação sob a esbelta figura de Raimundo. Nisto abriu-se por detrás dela o cortinado da cama, com um leve rumor de rendas engomadas. Ana Rosa voltou-se em sobressalto e deu de cara a cara com Raimundo, que a fitava irrepreensivo. Soltou um grito e tentou fugir. O livro caiu ao chão, escancarando uma página onde se via desenhando o interior de um ventre, cheio com seu grande novelo de tripas amarelas e de cor de rosa. O rapaz não lhe deu tempo para sair, colocando-se entre a cama e a parede. Tenha bondade de esperar, disse muito sério. Deixe-me, por amor de Deus, suplicou ela, torcendo a cabeça para evitar os olhos de Raimundo. Não, senhora, há de ouvir-me primeiro, respondeu este com delicada autoridade. E acrescentou, depois de uma pausa, pondo nas palavras certo cunho de superioridade paterna. Custa-me, mas é necessário repreendê-la, tanto mais por me achar na casa de seu pai, que é também sua. A senhora, porém, cometeu uma falta, e eu cometeria outra maior se me calasse. Deixe-me. A senhora sairá deste quarto, prometendo que não tornará a fazer o que tem feito. Se descobrissem as suas visitas clandestinas, que não julgariam de mim e da sua pessoa, o que é muito mais grave, que não diriam, e vamos lá, com direito, pois a reputação de uma senhora é coisa que se exponha deste modo. Isto tem lugar, mas quando assim fosse, quando, por uma aberração imperdoável, minha prima assim o entendesse, poderia barateá-la sem enxovalhar sua família. Fique sabendo, minha senhora, que a obrigação que cada qual tem de zelar pelo seu nome não se baseia só no amor próprio, mas no respeito que devemos aos solidários do nosso crédito. Uma senhora nada tem que fazer no quarto de um rapaz. É muito feio. Minha prima comete com isso uma ingratidão a quem devo tudo, a seu pai. O pranto nervoso da menina, sustido até ali com dificuldade, rebentou-lhe da garganta e dos olhos, como um regato que quebrasse as represas. As lágrimas corriam-lhe quentes pela face e pingavam-lhe grossas bagas nas carnes brancas e palpitantes do seio. Raimundo comoveu-se, mas procurou esconder a sua comoção, e, desviando o corpo para lhe dar passagem, acrescentou com a voz um pouco alterada: Peço-lhe que se retire e não volte em circunstâncias idênticas. Queria acusá-la ainda, repreendê-la mais, porém as sobrancelhas desfranziam-se-lhe defronte daquele vestidinho honesto de chita, daquelas singelas tranças castanhas, daquelas lágrimas inocentes. Ana Rosa ouviu de cabeça baixa, sem uma palavra, com o rosto escondido no lenço.
Quando Raimundo acabou de falar, ela dava grandes soluços, muito suspirados, como de uma criança inconsolável. Então, que tolice é esta? Agora está soluçando deste modo? Vamos, não seja criança. Ana Rosa chorava mais. Página 126. Olhe que desse modo podem ouvi-la da varanda. E Raimundo atrapalhava-se de emoção e de medo. Já não acertava com o que queria dizer. Faltavam-lhe os termos, sentia-se estúpido, começou a temer a situação. Vamos, minha amiga, tartamudeou inquieto. Se a ofendi, desculpe, perdoe-me. Era para eu interesse. E chegou-se para ela, amigou-a, estava arrependido de ter sido tão ríspido, tão fora grosseiro, no fim das contas. Bem sabia que a pobre moça não era responsável por aquilo, sentia remorsos e tentou destruir o mau efeito das suas primeiras palavras. Então vamos, eu sou seu amigo. Diga-me por que chora. Ana Rosa não respondia, soluçava sempre. Raimundo não pôde conter um movimento de impaciência e coçou a cabeça. Ai, ai, que vai mal a história. Estava já sinceramente arrependido de ter vindo surpreendê-la. Que lhe valesse a paciência. Todo o seu receio era que a ouvissem da varanda, descobriam tudo, com certeza que descobriam. E sem saber o que fazer, atarantado foi à porta, voltou, tornou a ir aflito sob brasas. Então, minha prima, tenciona ficar? Não chore mais. Que imprudência a sua. Lembre-se que está no meu quarto. Tenha bondade, retire-se. Não fique ressentida, mas vá, que podemos comprometer-nos muito seriamente. Redobrou o pranto. A senhora não tem motivo para chorar. Tenho sim, respondeu ela por detrás do lenço. Ora, essa então por que é? É porque o amo muito, muito entende, declarou entre soluços, com os olhos fechados e gotejantes, e assoando-lhe devagarinho, sem afastar do nariz o lenço ensopado de lágrimas e entrouxado na mão. Desde que o vi, desde o primeiro instante, percebe, no entanto, meu primo nem... E desatou a chorar ainda mais forte ainda, desorientada apaixonadamente. Raimundo perdeu de todo a esperança de acabar com aquilo e de um modo conveniente. Não obstante, sentia que gostava bastante de Ana Rosa, mais do que ela podia julgar, talvez, mais do que ele mesmo podia esperar de si. Mas se assim era, que diabo? Que se casassem como toda a gente, era levá-la à igreja em público, com decência, ao lado da família, e não tê-la ali a lacrimejar no seu quarto, às escondidas, romanticamente. Não, não admitia. Era simplesmente ridículo. E disparatou. De acordo, minha senhora, mas eu não tenho direito de descê-la no meu quarto. Queira retirar-se. O lugar e a ocasião são os menos próprios para revelações tão delicadas. Falaremos depois. Ana Rosa continuou a chorar imóvel. Raimundo chegou a conceber a ideia de ir à varanda, chamar por alguém, fazer babulha, contar tudo, mas teve pena dela. Ia prejudicá-la, ofendê-la. Seria brutal, além disso, escandaloso. Oh, um formidável escândalo. Que diabo então devia fazer? Sim, no fim de contas, seria estúpido revoltar-se contra a rapariga. Ela o amava, tinha 20 anos e queria casar, mas já, nada mais justo. E resolveu mudar de tática, empregar meios brandos e carinhosos para acabar com aquela situação. Era o caminho mais curto e mais seguro. Aproximou-se, pois, de Ana Rosa, muito terno, e disse-lhe afetuosamente, depois de enxugar-lhe o suor da testa e consertar o desalinho dos cabelos: Mas, querida prima, o fato de amar-me não é motivo de choro. Ao contrário, devemos alegrar-nos. Veja como estou satisfeito, estou rindo. Siga o meu exemplo. E sabe o que nos compete fazer de melhor? Não é chorar, certamente, é casar-nos, não acha? Não lhe parece mais acertado? Não me aceita para seu esposo? Ao ouvir isto, Ana Rosa tirou logo o lenço do rosto e, o que ainda não tinha feito, encarou Raimundo desassombrada, feliz, rindo-se, com os olhos ainda vermelhos e molhados, a respiração soluçosa, sem poder articular palavra, e em seguida, com um desembaraço que abismou o primo e de que ela própria não se julgaria capaz, abraçou-o amplamente, com expansão, pousando-lhe a cabeça no ombro e estendendo-lhe os lábios numa ansiedade suplicante. O rapaz não teve remédio, deu-lhe na boca um beijo tímido.
Ela respondeu logo com dores ardentes. Então o moço, a despeito de toda a sua energia moral, perturbou-se. Esteve a desabar. Um fogo subiu-lhe à cabeça, latejaram-lhe as fontes, e no seu rosto congestionado e cálido sentia respirar sofregamente o nariz frio de Ana Rosa. Porém, não teve mão em si, desprendeu-se dos braços dela com muita brandura, beijou-lhe respeitosas mãos e pediu-lhe que saísse. Vá sim, podem vê-la. Isto não é digno de qualquer de nós. Você está amassado comigo, Raimundo? Não, que lembrança, mas vai-te sim. Tens razão, mas olha, quando me pedes a papai, na primeira ocasião, dou-te a minha palavra, mas não voltes aqui, hein? Sim, e saiu. Raimundo fechou a porta e começou a passear pelo quarto, bastante agitado. Estava satisfeito consigo mesmo, apesar dos seus belos 26 anos. Tinha sido leal e generoso com uma pobre rapariga que o amava. E de contente cantarolou com a voz ainda um pouco trêmula. Sinto uma força indomada. Sinto uma força indomada. Mas bateram-lhe 2 pancadas à porta. Era o Benedito. Senhor, mandou dizer para a voz Messê fazer o favor de chegar no quarto dele. Vou já. Página 129. A viagem ao Rosário ficou transferida para o outro mês, em razão de Manuel haver caído com uma tremenda papeira, justamente no dia em que Raimundo surpreendera Ana Rosa no seu quarto. Nessa noite, encheu-se a casa de amigos. O Freitas apareceu logo, trazendo uma dose homeopática. Decidiu-se a moléstia. Contaram-se fatos adequados. Cada qual tivera um caso muito pior que o de Manuel. Choviam receitas de todos os lados. Laranja da terra, gritava Dona Maria do Carmo, e afiançava que, abaixo de Deus, não havia remédio melhor para aquele mal. Não, olhe que as papas de linhaça têm provado muito bem, considerou Amância, pois eu me achei foi com a folha de tajá, observou a sobrinha mais velha de Dona Maria do Carmo. E eu, disse Etelvina, com um suspiro, se quis dar cabo de uma que tive, recorri ao óleo de amêndoa doce. Ana Rosa acendera uma vela São Manuel do Buraco e Maria Bárbara prometeram uma bochecha de cera a Santa Rita dos Milagres. A Eufrasinha apareceu e receitou logo leite de janaúba. Corta-se o cipó e escorre um leite branco tão grosso que é um azeite. Explicava ela com grande mímica. A gente apara numa xícara e depois ensopa algodão bem ensopado e planta na cara do doente. É uma vez só, menina. Na varanda conversavam sobre o desânimo do doente. É muito esmorecido, protestava Maria Barra. Por qualquer coisa parece que está morrendo, fica todo ai ai ai. Eu morro desta. Uma febrinha põe-no assim. E Maria Bárbara, para mostrar ao vivo como ficar o genro, puxou as faces com os dedos e arregalou disformemente os olhos. Credo, exclamou a mãe, citou a morte de um conhecido seu. Página 130. Maria do Carmo passou a contar patética o falecimento do espigão. Aquilo é que era morte, só vendo. Seguiu-se uma enfiada de anedotas fúnebres. Freitas, na sala, examinava com minuciosidade patriótica umas litografias que descansavam na Pedra dos Consolos. Eram episódios da Guerra do Paraguai. Havia tomada de Paissandu, a passagem de Humaitá e outros impressos no rio e mal desenhados. Via-se o general Osório a cavalo sobressair com seu bigode preto e a barba branca. E o pai de Lindoca despregava de vez em quando os olhos no quadro e passeava-os pela sala, à procura de uma vítima para a seca. Raimundo, logo que o bispou, escondera-se no quarto com medo. Ana Rosa cumpriu o prometido de não voltar ao quarto de Raimundo, mas, em compensação, falava-lhe todos os dias no casamento. Depois do seu ajuste com o primo, andava escorreita, alegre, vivia a cantarolar.
tanto na costura como passarinhando pela varanda, a pretexto de ajudar a avó nos arranjos da casa, ao que ela agora ligava muito mais interesse. Maria Bárbara, por outro lado, dava aos diabos a papeira de Manuel e com esta transferência da viagem ao Rosário. Aquela demora do cabra, em companhia de sua neta, embrulhava-lhe o estômago. Não sossegaria enquanto não ouvisse pelas costas. Entretanto, aproximava-se o dia de São João, em casa dos Freitas, e em casa de Maria do Carmo, como em casa do Manuel, falava-se da festa. A pagodeira seria, como todos os anos, no sítio de Maria Bárbara. Era um antigo costume ainda do tempo do defunto coronel, avô materno de Ana Rosa. A velha não relaxava a ladainha de São João, tudo menos deixar de fazer nesse dia a sua festa costumeira. Aquela dava data apresentava para ela o aniversário dos acontecimentos mais notáveis da sua vida. Nesse dia nascera o nunca assai-chorado coronel, o seu João Hipólito. Também nesse dia fora decidido em casamento, e um ano depois, justamente no dia de São João, casara, ainda nesse dia batizara a sua primeira filha, a defunta mulher de Sebastião Campos, e nesse dia, enfim, Mariana esposara Manuel. Fez-se uma congregação em casa do negociante, composta por Amância, Maria do Carmo, as sobrinhas desta, e presidida por Maria Bárbara. Falou-se muito em capados, carneiros e perus de forno, discutiu-se com o que se devia encher o papo do peru, se de farinha ou com os próprios intestinos do animal. Decidiu a maioria que se encheria com farofa, a moda de Pernambuco, explicava a Etelvina. Fizeram-se grandes encomendas de dúzias de ovos, lembraram-se os doces menos lembrados, receitaram-se processos dificultosíssimos da arte culinária, consultou-se o cozinheiro imperial, houve oferecimentos de louças, composteiras, talheres, moleques e negrinhas para ajudarem no serviço, citaram-se pessoas privilegiadas na confecção de tais e tais quitutes, falou-se em caruru da Bahia e presunto de fiambre. Página 131. No dia seguinte, encarregou-se a um pedreiro de correr uma caiação geral na casa do sítio. Os escravos tiveram ordem de assear a quinta, limpar as estradas, os tanques, os pombais, e preveniu-se o padre Lamparinas, que era quem todos os anos cantava lá a ladainha de São João. Haveria dança e fogos, seria um festão de arromba o diabo, pensava Maria Bárbara, era que o cabra só se iria do Maranhão para o outro mês. No entanto, Raimundo aborrecia-se, a província parecia-lhe cada vez mais feia, mais acanhada, mais tola, mais intrigante e menos sociável. Por desfastio, escreveu e publicou alguns folhetins, não agradaram, falaram muito a sério, passou então a dar contos em prosa e verso, eram observações do real, trabalhadas com estilo, pintaram espirituosamente os costumes e os tipos ridículos do Maranhão, de nossas Atenas, como dizia o Freitas. Houve um alvoroço. Gritaram que Raimundo atacava a moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província. E foi o bastante. Os atenienses saltaram logo, espinoteando com a novidade. Meteram-se-lhe a botas, chamaram-lhe por toda parte. Besta, cabra, atrevido. Os lojistas, os amanuenses da secretaria, os caixeiros frequentadores de clubes literários, em que se discutia durante anos a imortalidade da alma, e os inúmeros professores de gramática, incapazes de escrever um período original, declararam que era preciso meter-lhe o pau, escová-lo, para se não fazer de atrevido e respeitador das coisas mais sagradas desta vida. A inocência das donzelas, a virtude das casas e a mágoa das viúvas maranhenses. Nas portas de botica, nas esquinas do Largo do Carmo, no fundo das vendas em que se vendia vinho branco e no interior de todas as casas particulares, juravam nunca ter visto semelhante escândalo de linguagem pelas folhas. Falou-se muito nos jornais em Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Sotero dos Reis e João Lisboa.
apareceram prescomposturas anônimos pasquins contra Raimundo, escreveram-se obscenidades pelas paredes e giz e black verniz contra o novo poeta d'água doce. Ele foi a ordem do dia, de muitos dias. Apontaram-no o dedo, boquejaram por portas travessas, que ia sair um jornalzinho intitulado O Bode, só para botar os podres do ordinário na rua. Os moleques cantavam contra o perseguido, torpezas tais que estes não sequer as compreendia. E, alheio ao verdadeiro sentido das decomposturas e das indiretas, jurou pasmado nunca mais pisar coisa alguma no Maranhão. Publicar coisa alguma no Maranhão, apre, com efeito, dizia. E tomou deveras um invencível nojo por aquela província indigna dele, impacientou-se por consumar o seu casamento com Ana Rosa e retirar-se daquele chiqueiro de pretensiosos maus. Safa, terrinha estúpida, resmungava sozinho, a fumar cigarro de barriga para o ar no seu quarto. Todavia, o pior lhe estava reservado para o mês de julho. Para o mês de junho. Página 132. Capítulo 7. Junho chegou com as suas manhãs muito claras e muito brasileiras. É o mês mais bonito do Maranhão. Aparecem os primeiros ventos gerais, doidamente, que nem um bando solto de demônios travessos e brincalhões, que vão em troça percorrer a cidade, assoviando a quem passa, atirando o arro chapéu dos transeuntes, virando-lhes do avesso os guarda-sóis abertos, levantando as saias das mulheres e mostrando-lhes brejeiramente as pernas. Manhãs alegres, o céu varre-se nesse dia como para uma festa. Fica limpo todo azul, sem uma nuvem. A natureza prepara-se, enfeita-se. As árvores penteiam-se. Os ventos gerais cantam-lhe as folhas secas e sacodem-lhes a frondosa cabeleira verdejante. Asseiam-se as estradas, escova-se a grama dos prados e das campinas, bate-se a água, que fica mais clara e fresca, e o bando turbulento não para nunca, e sempre remoinhando, zumbindo, cantando, lá vai por diante, dando piparotes em tudo o que encontra, acordando as pequeninas plantas, rasteiras e preguiçosas, não deixando dormir uma só flor, enxotando dos ninhos toda a chilreadora república das asas, e as borboletas em cardumes multicores soltam-se por aqui e por ali doidejando, e nuvens de abelhas revoam peraltando, gazeando o trabalho, e as lavadeiras que vadias brincam ao sol sobre os lagos, dançando ao som de uma orquestra de cigarras. A gente bem conformada nessas manhãs, acorda lépida depois de um sono bom, completo, bebido de uma vez como um copo de água fresca, e não resiste ao convite do bando endemoninhado que lhe salta pela janela e lhe invade o quarto, atirando ao chão os papéis da mesa, arrancando os quadros da parede, desfraldando as cortinas que tremulam no ar em flutuações alegres de bandeira. Não resiste, veste-se rindo, cantarolando e vai para a rua, para o campo, mete uma flor na lapela do fraque, agita a bengala, fala muito, ri, tem vontade de correr e almoça nesse dia com apetite selvagem. A madrugada da véspera de São João era dessas. Raimundo, antes de raiar o dia, já se achava de pé e em caminho, junto com Maria Bárbara, Manuel e Ana Rosa, para o sítio onde seria realizada a grande festa tradicional dos tempos do defunto coronel. A velha arrependia-se de não ter esperado pelo bonde das 6 horas e, de cansada, assentou-se com o genro no banco de uma das quintas do Caminho Grande. Raimundo continuou a andar distraidamente de braço dado à rapariga. Página 134. Clareava o tempo. A este o horizonte tingia-se de vermelho
Para o seu grande parto cotidiano e deslumbrante ia nascer o sol. Houve uma grande alegria rubra em torno do ventre de ouro e púrpura, que se rasgou afinal num turbilhão de fogo, jorrando luz pelo céu e pela terra. Um hino de gorjeios partiu dos bosques. A natureza inteira cantou saudando o seu monarca. Raimundo, estático ao lado de Ana Rosa, não podia conter o seu entusiasmo. Como é belo! Exclamou ele, apontando para o nascente. E numa comoção de pintor, amarrotando entre os dedos o seu chapéu de feltro, parecia beber rapidamente pelos olhos deslumbrados aquele maravilhoso nascimento do sol meridional de junho. Depois, sempre emocionado, segurava o braço da prima, chamando a atenção desta, sem despregar a vista da paisagem para o lindo efeito da luz, filtrada por entre as folhas, na espessura das árvores, para as gotas de orvalho que cintilavam como diamantes, para a esfogueada selagem dos planos afastados, para a luminosa cercadura dos casebres ao longe, em torno dos quais paiciam bois, acogulavam-se carroções com grandes feixes de capim novo, e vinham do campo para o mercado da cidade enormes tabuleiros de hortaliças, gotejantes da última rega, e pirâmides de ramalhetinhos de vintém, para se vender às mulatas, e cofos de frutas que espalhavam no ar um perfume desenjoativo, e matutos traziam dependuradas de um pau sobre o ombro as pacas e as cutias caçadas no mato, e os carros da roça passavam gemendo com as suas imensas rodas inteiriças, e os caboclos, seguidos pelas mulheres bandão dos filhos, num passo sacudido e ligeiro, chegavam da Vila do Paço e de São José de Ribamar, muito carregados, depois de engolir léguas e léguas de pé descalço, para vir vender à boca do caminho grande o seu peixe, pescado e moqueado na véspera, os seus beijus fresquinhos, o azeite de gengilim, a massa de água, a macaxeira e os bolos de mandioca. Página 135. Ana Rosa não parecia a mesma daqueles últimos tempos. Estava alegre, despreocupada, disse-ia ter voltado a um dos seus dias de colégio. Os ventos gerais, como se lhe levantaram o véu das suas melancolias de donzela, e arejaram-lhe o coração com uma rajada. Deixa lá a paisagem e dê-me o braço, primo, disse ela, arquejante. Tendo ido de carreira comprar tangerinas à mão de um roceiro. Cansada. E sem poder falar, prendeu-se ao braço de Raimundo. Este ergueu-se sobre ela depois de contemplá-la muito. Sabe, segredou-lhe, você hoje está bonita como nunca, minha prima. Suas faces são duas rosas. É de bique seu. Se me achasse bonita, já me teria pedido a papai. Confesso que nunca a vi tão linda. São os ventos gerais, limparam-lhe os olhos. Não diga brincando. Quem quer que lhe confesse uma coisa? Não sei se que singular efeito me produz esta manhã. É esquisito, mas eu mesmo me desconheço. Sinto-me transformado. A ideia, por exemplo, da minha sisudez habitual, dessa gravidade exagerada, de que, por mais uma vez a prima se queixou a mim próprio, parece-me agora tão pueril e ridícula com o estilo dos Freitinhas e o orgulho do Sebastião Campos. É exato. Creio que neste instante lamento não ser mais expansivo, mais alegre e mais rapaz. Deploro ter desperdiçado tantas madrugadas a estudar, a meter-me de trabalho, a matar-me de trabalho, ter adormecido esfalfado ao raiar do dia, quando os outros se levantavam satisfeitos e confortados. Com franqueza, toda a obra de uma geração inteira de investigadores da ciência, tudo quanto ensino às melhores academias, não vale a boa lição que em algumas horas de passeio ao seu lado me dá a natureza, a grande mestra. Com esta única lição renasce-me a mocidade que eu estupidamente me
me empenhava em sufocar. Sinto-me disposto a ser feliz. Sinto-me capaz de amá-la, minha querida amiga. Ana Rosa baixou o rosto, afogada em pejo e contentamento. Página 136. Sem querer interrompê-lo, para não desperdiçar uma só daquelas palavras que lhe faziam tanto bem, o que Raimundo lhe dizia dava-lhe vontade de chorar e cair-lhe agradecida nos seus braços, traduzindo em beijos todas as ternuras que o pudor vedava aos lábios proferissem. Haviam parado junto um do outro, batiam-lhes em cheio no rosto o sol nascente, emudeceram. O moço tomou-lhe as mãos e os dois fitaram-se com um juramento nos olhos e não falaram mais em amor, enquanto esperavam por Manuel e Maria Bárbara, que de novo se tinham posto a caminhar. Meia hora depois chegavam todos ao sítio. Raimundo fazia pasmar com seu bom humor, confessava-se no momento mais feliz da sua vida, deu até para brincalhão e ferrou, ao entrar na casa, um abraço em Dona Amância, que viera recebê-lo na porta. A velha afastou-se, benzendo-se. Credo, para lá mandado. Ela já lá se achava desde a véspera, preparando tudo, arrumando, dando ordens, ralhando, prometendo castigos, como se estivessem fazendo a própria cercada de escravos seus. A quinta de Maria Bárbara, como quase todas as quintas do Maranhão, era aprazível e rústica. Um velho portal de ferro, com o competente lampião de corrente, abria sobre duas longas filas de mangueiras seculares, que iam terminar defronte da casa, formando sombrosa e úmida galeria, onde o sol penetrava horizontalmente, por entre os grossos troncos nodosos encascados. Por uma e outra banda, sem ordem nem simetria, viam-se plantações, na maior parte úteis e bem tratadas, destacava-se o verde alegre dos canteiros de hortaliças, donde voava um cheiro fresco de salsa e coentro. Mais para o interior do sítio encontravam-se tanques cheios de esverdeados de limo. Sinuosas calhas esgalhavam, suspensas por estacas de acapu, levando água para todos os lados. Extensas latadas envergavam ao peso das abóboras, dos jerimons e dos maracujás de diversos tamanhos, desde o da laranja até o da melancia. Ainda mais para o interior, destacavam-se em qualquer dia do ano o verde escuro e lustroso das jaqueiras colossais e das árvores de fruta-pão, ambas com as suas folhas grandes, recortadas caprichosamente, contrastando com as massas fuscas da folhagem miudinha dos eternos tamarindeiros, com os tons dourados do pé de cajá e com os altivos genipapeiros, as graciosas pitombeiras, cercadas de goiabás floridos e cheirosos. Entre outros pontos adivinhavam-se os olhos de água pela abundância das jussareiras, parasitas de 1000 espécies, enfeitavam com as suas flores extravagantes e admiráveis as árvores e os pombais, numa variedade prodigiosa de cores, e por toda a parte doidejavam cantando os passarinhos e saltitavam rolas a mariscar na relva. A habitação olhava de frente para os 2 renques de mangueira, franqueados as suas varandas sem parede, toda ela aberta, deixando-se invadir pelas plantas do jardim que a rodeava. Uma dessas pitorescas vivendas encaçapadas, muito comuns nos sertões da ilha de São Luís, grande telheiro que é quadrado, telha-vã, formando bico na cumieiro, sustentado nas 4 faces por moitões de pique, pintados de verde, e firmados estes em anteparos de pedra e cal, que formavam uma espécie de amurada, alta pela parte de fora e rasa pela parte de dentro. No meio, distanciada da antepara uns 20 palmos seguros,
Estava a casa feita de paredes inteiriças, caiadas de cima a baixo. O chão era todo forrado de tijolos vermelhos, à entrada uma cancela, 3 degraus de cantaria, jasmins de Itália, brancos de pau e uma confusão de trepadeiras que se enroscavam pelos moitões e galgavam o telhado, vitoriosamente erguendo lá em cima os seus rebentões novos, ávidos de sol. Esta quinta fora a menina dos olhos de Maria Bárbara. Aí passara ela grandes delícias no tempo do coronel. Ainda estava muito forte e bem conservada, mas havia 10 anos, desde que a velha foi fazer companhia à neta, achava-se entregue aos cuidados do português Antônio e ao trabalho de 3 pretos velhos que iam diariamente à cidade vender hortaliças, flores e frutas. Às 6h30 da manhã chegou o bonde com os convidados. Trazia música, era uma surpresa, arranjada pelo Cazuza. E